Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live hoje. Uma live que a gente vai estar falando sobre a gente, o que a gente vive, né? Então, esse vai ser um momento muito especial. Boa noite a todos, né? Se vocês quiserem colocando de onde vocês são, qual o estado. Boa noite, eu tenho certeza que vai ser um momento ímpar para todo mundo. Uma das coisas mais importantes que eu digo é falar, né, da saúde mental, principalmente para a gente que convive, né, com a dor. Então, vamos lá, estou aguardando, né, uns minutinhos, entrei um pouquinho antes, para ir vendo vocês aí, o pessoal, ó, Icaraí, Camaçari, Bahia, que bacana, pessoal, Maceió, sejam todos bem-vindos, pessoal de Curitiba, que bacana, Ceará, que legal, gente, Pernambuco, é isso aí. E a gente vai estar falando sobre algo que realmente a gente convive, vive, sofre. A gente vai estar com uma psicóloga especialista, né, nessa área, faz o doutorado nessa área, a doutora Flávia. Então, assim, vamos aguardar a entrada dela, né? E a gente vai vai começar isso aí. Mas estou muito feliz com a participação de vocês, né? E é um momento realmente bacana para a gente estar aqui. Bacana, o pessoal de São Paulo. Vocês têm dores na mandíbula? Com certeza. Com certeza. É muito difícil, né? Principalmente eu faço uma mistura, que eu também tenho a neuralgia do trigêmeo. Vou fazer perícia médica amanhã, né? Sucesso aí na sua perícia. Doutora Núbia, muito obrigada pela participação. Um dos pilares que a gente fala, né, no tratamento é falar sobre a terapia, e é por isso que a gente está aqui, para dizer o quanto é importante. Muito obrigada pela participação. Doutora Núbia Goulart, reumatologista, que muito contribui com a nossa página, né, com conteúdo muito bom. Obrigado também ao pessoal de Pernambuco, Bahia. Muito bom, pessoal. Legal, gente. Estou muito feliz com a participação de todos. Estou aguardando a nossa convidada. Convite enviado. Agora estou aguardando a presença dela aqui com a gente. A doutora Flávia é especialista nessa área. Pessoal de Vitória também. Muito obrigada aí pela participação, Espírito Santo. Muito obrigada, Laís, Deote, aí estou vendo a participação. Pessoal de Cariacica, aqui no Espírito Santo. Olá, Ana, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Eu vou enviar o convite novamente aqui, que a doutora falou que não recebeu o convite. Só um momento, pessoal.
Só um minuto. Vamos lá. Olá, que bom! Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, Camila. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Nós estamos aqui já conversando, a gente está com gente do Brasil inteiro. Doutora Camila, muito obrigada pela participação aí. Doutora Camila Zubeide também é uma médica que contribui muito com a nossa página, trazendo conteúdo de qualidade. A nossa preocupação é sempre trazer algo científico, de credibilidade. E hoje a gente te convidou aqui, né, doutora? Vou te chamar de Flávia, tá? A gente convidou porque a gente sabe o quanto é necessário, um dos pilares fundamentais, né, no tratamento das dores crônicas, a gente sabe que é a terapia. Eu mesmo falo porque eu vivo isso e o quanto ajuda, o quanto faz bem, né? Então, assim, eu não poderia deixar de passar, de trazer uma psicóloga séria como você aqui, para falar um pouquinho com a gente sobre a questão dessa dor crônica, o que isso interfere para a gente, né? O que que isso vem trazendo para a mente da gente. Nós temos os participantes aí também, né? Às vezes os participantes passando por aqui. E aí, doutora Flávia, você pode. Ah, eu vou falar Flávia. Flávia, você pode se apresentar, porque eu sou a Camila, todo mundo conhece a Camila da página fibromialgia.lupus. Eu tenho lupus, eu tenho fibromialgia, neuralgia do trigêmeo. Estou nessa batalha. Eu falo várias vezes que eu vivo a dor, mas eu não sou a dor. Né? E isso, pessoal, foi difícil eu assimilar isso, tentar colocar isso na minha vida. Não quer dizer que eu não tenho crise, não quer dizer que eu não vivo dores, vivo sim. Tive esse final de semana momentos difíceis de crise e falo para vocês que não, realmente não é fácil, mas a gente vai seguindo, a gente vai continuando, né? Então, Flávia, eu te passo a palavra para você se apresentar. Ok, Camila. Então, assim, muito obrigada pelo convite, né? É um tema que a gente sabe que é importante, né? Tá falando, mas que às vezes não ocupam acaba não ocupando um lugar, né? Nas nossas conversas mesmo, na nossa vida, né? Enfim, eu estou já olhando aqui alguns comentários, algumas pessoas, né, se manifestando. A hora que a gente puder, né, abrir de repente para perguntas ou colocar Sim. vai ser bem-vindo também. Mas queria só me apresentar, falar que eu sou a Flávia, né, Flávia Adriana. Eu sou psicóloga, né, formada pela UFES, pela Federal do Espírito Santo. Hoje eu moro em Brasília. E aqui eu estou fazendo o meu doutorado em psicologia clínica, né? E o tema do meu doutorado está sendo, né, as doenças autoimunes. É um tipo de doença crônica, né? Não Uhum. são todas as doenças crônicas, a gente vai falar um pouquinho É sobre isso. muita coisa. Autoimunes, mas no meu caso eu estou fazendo sobre esse tema, ainda está muito inicial, né? Não tem muita coisa desenvolvida, mas estamos, né, nessa pesquisa, nessa investigação com muita vontade de trazer coisas para o público geral, né? Porque a gente entende que se não for assim, a pesquisa não faz muito sentido, né? As pessoas comuns, elas precisam poder acessar também o que a gente está fazendo, né? Que bom, doutora, né? Tá aqui em Brasília também, doutora Núbia, vamos saber. Então, assim, né, a gente sabe que a condição das doenças crônicas, ela é real, ela é concreta, mas muitas vezes, como vocês estão falando aqui, né, ela não é vista, né, porque não Exato. tem uma insígnia no corpo tão clara em que as pessoas possam entender que ali tem dor, tem fadiga, tem limitações, tem outras tantas coisas, né, que estão acontecendo dentro daquele corpo, dentro daquela
psique, né? Então, Uhum. a gente sabe que a saúde mental, para a pessoa com doença crônica, com dor crônica, ela vai ser uma das coisas primeiramente afetadas ali, né? Então, Exato. a gente hoje sabe o quanto que é, o tempo também, né? A doutora Núbia está aí para dizer o quanto que às Doutora vezes Camila presente também, doutora Núbia, nossa, gratidão. às vezes o tempo que se leva para ter o diagnóstico, né, correto, demora. Às vezes não é só um diagnóstico, às vezes são mais de um diagnóstico. Então, isso tudo impacta muito porque traz insegurança, traz ansiedade, né? Então, Verdade. eu falo de um lugar também como paciente, né? Eu também tenho uma doença autoimune que está em remissão hoje em dia, mas sei o quanto que a gente sofre o impacto de não saber o que está acontecendo com o corpo, que a gente está Exato. acostumado a, sei lá quantos anos, né? Cada um vai ter o diagnóstico numa dada época da vida, né? Num dado momento. Então, eu sei que não é simples esse processo, o não saber. Então, o não saber ter essa expectativa se essa doença ela vai me limitar muito, se ela vai me limitar pouco, se ela vai ser algo que vai passar ou não. E aí, quando a gente recebe o diagnóstico e sabe que é uma doença crônica, né? Ou seja, ela não vai embora para sempre, e eu nunca mais vou ter que lidar com aquilo. Então, acaba se tornando um certo fantasma, né? Muitas vezes nas nossas vidas. Então, entendendo que essas doenças elas vão estar no nosso cotidiano, né, e vão afetar a nossa vida, tem algumas possibilidades, né, enquanto saúde mental eu estou falando, né, claro que a primeira coisa é a gente entender que a gente tem um corpo, que a gente também é um corpo e que esse corpo precisa de cuidados, né? Por que que eu estou falando do corpo? Porque às vezes a gente acha que saúde mental está só na cabeça, né? E não é Exato. assim. Hoje em dia a gente entende o quanto que é importante a gente não ficar somente, né, pensando as coisas. A gente precisa agir. Então, uma das coisas importantes é procurar o médico, né, procurar saber o que está acontecendo. Se você não teve uma boa experiência, continue procurando, né? Vá atrás Exato. do que você precisa para ter as respostas, né? Que você necessita para poder se melhorar. Uma outra coisa que a gente também sabe, né, em conversa com alguns médicos, inclusive, é que muitos pacientes que têm o diagnóstico não aderem ao tratamento, justamente por uma negação também da sua própria condição. Isso também é saúde mental, né? Então, o que que a gente está querendo dizer aqui? Que você ter recebido um diagnóstico, né, tem um tempo de luto, muitas vezes, né, desse corpo. Exato. Não vai Eu ser vivi isso. mesmo, né, Camila? Vivi isso. A gente precisa de um processo, aceitação desse processo, né, que vai ser longo, que vai ser pelo tempo da nossa vida para frente. Então, essa aceitação vai fazer com que a gente possa também aderir aos tratamentos médicos, tomar as medicações corretamente, fazer as alterações que forem necessárias, muitas vezes alimentação, exercício físico, né? Aderir a isso. Com dor é muito difícil, né? Muito. A gente sabe quanto que o corpo se arrasta muitas vezes para fazer as coisas. Porém, o que que acontece? Às vezes a gente esquece de aceitar a condição e depois de aceitar a condição pedir ajuda, né? Exato. Então a gente Exato. tá aí falando de o nosso passo para frente, né? Ok, tem uma doença crônica, autoimune ou não, uma doença que tem dor ou não, mas que traz uma diferença. É o antes e o depois, né? Uhum. Então, eu preciso aceitar isso. Aceitar e fazer o movimento de, ao meu entorno e comigo mesma, né, procurar ajuda médica, psicológica,
às vezes de uma equipe ainda maior, nutricionistas, né? O próprio Fisioterapeuta, né? terapeuta, enfim, outras terapias, né? Às vezes algumas pessoas se identificam mais com outros tipos de terapia, Uhum, então isso é bem-vindo. Mas lembrar, gente, que, né, a saúde mental, ela tem seus atravessamentos, né? Então, o que eu uhum, de atravessamento? A gente está atravessado pelas questões financeiras, pelas questões de gênero, de raça, de etnia, né? Então, claro que cada uma dessas coisas vai impactar também. Se eu tenho acesso a pagar o médico ou não tenho, se eu tenho acesso a fazer a terapia de uma forma mais facilitada ou não, isso também vai impactar. exato. Isso aí é muito importante você pontuar, né? Porque a gente fala tanto nessa importância da terapia e como é que eu vou ter acesso a isso, né? Isso. Então, assim, eu até vou deixar depois para Camila, pessoal, uma lista, né? Que eu tenho aqui algumas seleções de lugares que fazem o atendimento gratuito em Ai, psicologia. que bom! E outros lugares, até mesmo de um projeto que eu participava há pouco tempo atrás, que é do Piauí, né? Que atende Uhum, todo de forma online, mas é um projeto social, né? Então ele vai ter, sim, ele vai cobrar, mas é uma uhum, coisa pautada na vida financeira da família. Então ele vai estar ali fazendo uma avaliação, né, do que você pode hoje contribuir para esse tipo de tratamento, né? Então a gente sabe que tem alguns lugares que a gente pode buscar. E então, o que eu estou tentando dizer né, primeiro a gente identifica, tem uma questão, tem um problema. Mesmo que ele não tenha sido totalmente diagnosticado, que você ainda não tenha um nome, né, para dar, você está se sentindo mal, procura ajuda. Se você está sentindo, né, muita ansiedade, um humor muito deprimido, né, precisa procurar ajuda. Ai, Flávia, é só a terapia que vai me ajudar? Não, não é só a terapia que vai ajudar. Mas a terapia é um espaço de acolhimento, é um espaço exatamente. neutro. Camila faz, né? Ela estava falando aqui, e sabe que é importante, né? Ter esse espaço onde o outro não vai estar te julgando, Exato, é o que a gente precisa, né? né? O que que você está sentindo, vai ter um espaço para você se ressignificar também diante dessa nova situação que você está vivendo, né? Porque é com dor, né? Muitas pessoas aqui da página, que seguem a sua página, né, têm dor, seja pela fibromialgia ou por outros diagnósticos, mas a dor, ela é muito incapacitante às vezes, né? Então, ela acaba deixando a gente num lugar de paralisia, né? Quando eu falo Verdade, de paralisia geral, né? De verdade, não buscar ajuda também, ou não se permitir fazer as coisas pelo medo da dor chegar, né? Então a sim, gente entra num estado constante de luta ou fuga, né? A gente fica sempre na expectativa de que algo vai dar errado. Então é importante a gente também se abrir um pouquinho para perceber que existem possibilidades, não vai mudar completamente, mas existem possibilidades, né? Não tem exato, uma terapia curar a sua ansiedade, curar a sua depressão completamente, porque a vida ela impera, né? Mas existe a possibilidade de, junto com os medicamentos, junto com o médico, tratamento, isso ser né, um conjunto de coisas que vai auxiliar a você ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Não exato, estava querendo exato. falar coisa, Camila, se quiser contribuir. Sim, olha, é engraçado que eu abri uma caixinha, né? Na verdade, nem foi uma caixinha. Eu falei assim, nos stories, quem tivesse alguma coisa para mandar, poderia mandar. E nesse dia eu postei alguma coisa que é relativa assim, que saudade que eu tenho de mim. E isso eu recebi muito, muito mesmo, porque eu falei muito sobre isso. Uhum. E por que fazer terapia? Porque a terapia é meu momento de fala, é um momento que não tenho julgamento, é um momento que eu
paro para pensar, analisar junto ali o que eu estou vivendo, o caminho que eu posso seguir, o que que é relevante ali para mim, o que que eu estou dando importância ao que, a quem, Uhum. entendeu? Porque muitas vezes a gente se cobra por algo que a gente não está conseguindo fazer, Uhum. né? Ah, eu tô com muita dor, eu não tô conseguindo fazer. E aí? E a gente coloca a figura do outro em primeiro lugar do que a da gente. Então, essa fala é muito assim, ai, que saudade de mim, de Isso. quando eu, Até de falar um pouco quando, sobre isso, né? Que de quando eu não tinha essas dores, né? Eu posso falar assim que eu era uma pessoa muito animada, Flávia. Eu era uma pessoa que saía bastante, assim. Era uma pessoa que tinha uma coisa com o corpo assim. Aí veio os remédios, veio corticoide, veio tudo. E eu corria. Aqui a gente tem no Espírito Santo a gente tem uma orla boa, né? E eu tinha essa coisa e eu não consigo hoje administrar isso. Então, assim, isso tudo causa um impacto para a gente. isso. Então, é importante a gente entender isso. E eu falo que meu refúgio é na terapia. Porque tem dia que eu abro a terapia já chorando, né? E é o meu momento ali Exato. que eu não conseguiria falar para o outro. Com medo do julgamento, né? Com medo do que vai. E a terapia é bem isso pra gente. É um Deve, momento de escuta. né? Deve ser esse lugar. Inclusive, para a gente poder ter espaço para justamente trabalhar esse luto. Porque olha o que a frase quer dizer. Como eu tenho saudades de mim, né? Exato. Se a gente tivesse saudade de alguém que já se foi, né? De certa forma, a gente vive isso o tempo todo, só que a gente não percebe, porque faz parte do ciclo da vida, envelhecer, né? A gente era criança, adolescente, jovem, adulto, né? E vai, com sorte, vamos todos ficar idosos, né? Exato. Isso é uma parte, né, da vida, do desenvolvimento que a gente leva um pouco mais comum, né? Como Uhum. só que quando vem o adoecimento e a gente não pode mais fazer as coisas que a gente fazia antes, ou a gente não consegue fazer, né, vai se tornando mais difícil, ou a gente está num período da doença em que isso está muito forte e que pode até ter outro período um pouco melhor, mas a gente naquela hora não consegue ver isso, né? A gente só consegue ver o aqui e agora da dor, da dificuldade, da limitação, né? Então, a terapia é um lugar para a gente fazer esse luto, para a gente atravessar esse luto. Quando eu falo atravessar, pensa numa imagem, né? Eu atravessar a rua, eu vou de um lugar para outro, né? A gente Exato. poder integrar essa nova eu, né? Com as limitações, mas também tem potencialidades. Eu ainda consigo fazer algumas coisas, eu ainda posso fazer algumas escolhas, né? Ah, Exato. não é como era. Exatamente, mas é esse luto que a gente tem que fazer, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho limitações e eu lido com elas, né? Mas eu tô aprendendo, eu sempre falo que eu tô aprendendo, porque a gente nunca para de aprender, né? É verdade. A lidar, aprendendo que saúde mental não é estar feliz o tempo todo mesmo, não, né? Exato. A gente poder ter ferramentas, ter espaço, ter gente com a gente para lidar com aquele momento, com aqueles momentos mais difíceis. Também saber que tem dia que o sol aparece e a gente pode aproveitar, né? Quando eu falo do sol, né? Eu tô dizendo que tem dia que a gente tá um pouco melhor, né? E aproveitar isso, né? Poder estar viva, de fato. Quando eu falo que a doença, a dor, principalmente, paralisa, é isso, a gente imagina, né? O nosso corpo, ele pulsa, o coração, ele faz o quê, né? Ele faz um movimento de pulsação, ele tá vivo. Quando a gente trava muito no estresse, né? Nesse medo, nessa luta e fuga que a gente estava falando aqui, a gente congela, a gente paralisa, e aí a gente paralisa a vida também.
E aí a tendência é a gente só piorar as coisas. Então, já existem estudos, né, que falam que um dos fatores de risco para aparecimento de doenças, né, em geral, mas eu estou estudando as doenças autoimunes, vou falar aqui um pouquinho disso, é o fator ambiental. Dentro do fator ambiental está o estresse, mas não é Ah, qualquer, com certeza. é o estresse crônico, né? Então, eu não estou falando que, porque eu tive vários períodos de estresse na minha vida, eu desenvolvi uma doença. Eu não posso afirmar isso, mas os médicos já têm isso como dado, né, de que um dos fatores de risco é o estresse crônico, junto com outros fatores, né, acaba piorando tudo. Uhum. Uma outra coisa é, esse estresse crônico, se a gente não consegue lidar, ele piora os nossos É sintomas, verdade. piora toda a nossa volta, né? Então a gente ainda tem a missão de tô com dor, tô com diagnóstico, tô com uma nova eu, que é uma autoimagem nova sobre mim, que eu tô tentando. Exato. E ainda preciso manejar esse estresse. Olha quanto desafio que vocês têm, que nós temos, né? Não é fácil. Não, Mas é uma escolha, né? Ou a gente fica na paralisia e acaba se tornando mais difícil para a gente viver e conviver, ou a gente escolhe fazer pequenos movimentos, pequenas escolhas diárias por nós, né? Porque se não for por nós, o outro que a gente quer tanto que entenda a gente, pode exato, ser, né? O outro exato, continuar achando a gente chata, que não quer sair, que não socializa. Isso é um dos pontos que aumentam a ansiedade, aumenta o estresse, né? Porque as pessoas acabam ficando isoladas, né? Então eu ouvia muito na minha própria terapia, né? Busca a sua turma, né? Procure é, pessoas, os grupos que possam te acolher, que possam ser legais com o momento que você está atravessando, né? Então, a gente também precisa lembrar disso, que isso é saúde mental, né? Saúde mental exato, não é uma coisa que está só aqui dentro da nossa cabeça, né? Um pensamento positivo, é atitude, né? Também, exato. Hein, mesmo Flávia? desafios. E, assim, o que a terapia me faz, essa fala sua aí, ela é fantástica e me fez lembrar uma coisa que eu sofria muito, porque eu não me permitia o acolhimento, eu mesma me culpava por estar caída, por não conseguir levantar, por não estar conseguindo render. E aquilo, assim, era como se eu tivesse fazendo algo errado. E o que eu fui entendendo, e por que não cuidar de você? E por que não? Aí eu pensava, meu Deus, mas eu com tanta coisa para fazer, e como é que vai ficar? Como é que eu faço agora? E eu nunca me colocava nessa condição de primeiro lugar. Porque se eu não estiver bem, gente, eu não vou conseguir fazer. E se precisar parar, vai parar. Uhum, Né? Eu tive isso o final de semana anterior, houve mudança de tempo, que a gente com fibro sabe disso, que a mudança de tempo brusca, ela faz isso com a gente, e nessa situação eu fiquei muito ruim. Ai, Camila, e você faz as coisas? Faço, sim. uhum, Mas eu me permiti me cuidar. Hoje eu me permito me cuidar. O que é uhum, o seu cuidar? Gente, é ficar em repouso. E ficar quietinha. Eu precisava naquele momento ficar quietinha, eu fiquei quietinha para ver uhum, se eu conseguia reagir. E outra coisa, Flávia, que você mencionou aí, se a gente não se acolher, como é que o outro vai, né? E a gente passa muito por isso. Nós que temos doença autoimune ou a fibromialgia que não é autoimune, uhum, mas eu falo que ambas a gente sofre com julgamento. Eu vivo muito isso. E hoje eu já consigo me defender. Eu falo a palavra defender. Vocês estão me vendo aqui com batom vermelho, né? Isso sempre é proposital. Eu sempre vou estar aqui assim. Sabe por quê? Eu lembro que uma pessoa que sempre participava das reuniões na luta aqui da fibromialgia falava assim: gente,
tem que ver a Camila com batom vermelhão, tem que ver ela aí, sabe por quê? Porque, gente, as pessoas não podem ficar colocando a nossa condição pela nossa aparência. Ok? Quem disse que eu tô aqui falando com vocês e não tô com dor? Eu tô com dor, mas eu tô aqui. Eu não, porque eu tenho dor, eu não posso me arrumar. Então, Flávia, a gente vive muito esse julgamento. Teve uma pessoa que falou assim: Nossa, mas nem parece que você tem tudo isso. Uhum. Você tá tão bem. E isso machuca, maltrata. Várias pessoas que estão aqui, a gente está com 53 pessoas aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso. Não, mas nem parece que você tem nada. É moleza, né? É, eu via gente falando assim, eu também uso batom vermelho, arrumada. Então, assim, é cruel. Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa defesa que a gente precisa encarar, sabe? Porque a gente sofre muito esse capacitismo, esse preconceito. Uhum. Eu vou só perguntar para o pessoal se eles estão escutando direitinho, porque alguém comentou que estava tendo ruído, né? Então eu coloquei até o fone aqui para ver se Eu ele. acho que ficou mais baixo, um pouco mais baixo. Mais baixo, mas vocês que estão ouvindo, por favor, dê um sinal aí pra gente se é melhor assim ou se eu tiro. Porque aqui Eu acho que do outro jeito estava melhor. tá. O pessoal aí pode dar algum sinal, de repente, se ninguém falar nada, eu vou tirar. Eu acho melhor. Tira, olha lá. Outra concordou comigo, Nilza. A Ana também. Ótimo. Voltei. Eu não estou recebendo as atualizações aqui, tá? Mas vamos lá. Você está falando de um outro ponto importante, que é a questão da imagem do doente, né? Porque normalmente na nossa cultura que a gente tem, culturalmente, socialmente, assim, aceito, é aquela pessoa que dá para ver, visivelmente ela está ou muito abatida, ou com algum machucado, com um pedaço do corpo, né? Com algum problema visível para os demais, né? E isso torna tudo mais difícil para quem tem, por exemplo, dor crônica, né? Como no caso da fibromialgia, ou para quem tem outras doenças crônicas que não são visíveis, né? Que elas não estão ali aparecendo no rosto, no meu físico, né? O tempo todo. Uhum. E na terapia, né? De novo, terapia não é sinônimo de resolução para tudo. Mas a gente está falando aqui desse lugar hoje, né? Então, eu vou estar falando mais da terapia. Aham. É um espaço para que a gente possa ressignificar a nossa imagem nova, como a gente estava falando, e também se fortalecer para não estar tão dependente emocionalmente do que os outros vão pensar sobre mim, né? Ótimo. Sobre mim é um problema dos outros, né? Ah, mas é minha família, eu não tenho apoio dentro da minha família. Às vezes, gente, o apoio vai vindo onde você menos espera mesmo, tá? Infelizmente, né? A gente sabe que às vezes o convívio torna mais fácil a gente acabar sendo mais rude, né? Não tô falando que isso é para ser assim, eu tô dizendo que acontece dessa forma, a gente sabe disso. Sim, E que nem sempre a família vai ser o espaço que vai acolher melhor, que vai entender melhor a sua situação. Por isso que eu ouvia tanto. Procura o seu grupo, a sua turma, né? Por quê? Porque a gente também precisa entender que a gente precisa se associar, né? Se juntar, se fortalecer com quem escuta a gente, com quem fortalece a gente. Porque se o tempo todo eu estou perdendo a minha energia tentando convencer do que eu tenho, eu estou perdendo o tempo de cuidar de mim, exato. Muito bom. né? Então, eu sei que é uma escolha muito difícil de fazer, mas ela é necessária, né? Assim como muitas de vocês são mães, né? Às vezes mães de adultos, às vezes mães de criança, que depende, né, do cuidado ainda. Uhum. Que se a gente só doar e não cuidar da gente, vai ter uma hora que a gente não vai ter nada mais para oferecer, né? Nem Exato.
Então, o que a gente está falando aqui é que também a terapia vai ser um espaço para poder fortalecer a gente a se importar menos com esse externo e cuidar mais desse interno, até que a gente possa, né, estar em outros tipos de troca um pouco mais saudáveis mesmo, né? Agora, é um fato, a dor, a doença crônica, a doença autoimune, ela vai impactar a sexualidade, né? Ela vai impactar Exato, as nossas relações sociais, porque às vezes a gente não consegue ir nos lugares que a gente sempre foi, né? Às vezes um grupo de igreja, alguma dança que a gente fazia, ou alguma outra atividade que você estava inserido e você naquele momento, né, durante muito tempo não consegue mais. Ok, a gente entende que esse impacto é muito grande e na terapia a gente também pode ir entendendo quais saídas possíveis. Se eu vou ter que deixar de fazer tudo, se eu tenho como fazer um pouquinho de cada vez, né? Eu vou dar um exemplo, assim, eu fiquei 3 anos sem fazer o que eu tinha me programado para fazer, porque eu não conseguia fazer, né? E sem perspectiva nenhuma de saber se ia dar ou não para fazer, né? Tive que recolher todos os projetos, todas as coisas, né? Projetos, inclusive, muito grandes, né? Que afetam e trazem um luto muito profundo. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é a gente precisa fazer escolha por nós. E exato, cuidar da sua saúde mental, né? Porque o outro não vai te dar a sua saúde mental, o outro não vai tirar você da depressão, né? Não tem, a gente às vezes recebe ajudas, mas quem sai do lugar é a gente, né? Esse passo só a gente pode dar, né? Não tem. exato. Eu não sei se era isso que você estava perguntando. Exato. E assim, eu vi alguém falando que tem hora que dá vontade de desistir. E a terapia, exatamente ela trabalha isso, que desistir da gente jamais. Que Acho são que momentos, né? são momentos prolongados, né? Às Então, vezes a gente tem, por exemplo, doenças autoimunes, elas podem ter remissão, épocas de remissão que são maravilhosas, né? Que a gente relaxa um pouco, mas uhum, tem que continuar, ele é permanente, né? Agora, a terapia, ela pode ser um veículo para a gente se melhorar, ela também pode ser um veículo para a gente conseguir lidar com as dores físicas que a gente tem que suportar, né? Ah, ela vai tirar a minha dor? Não, mas ela pode ajudar você a conseguir focar em outras coisas. Flávia, mas parece tão longe da realidade, né? Mas não sei se você quiser, de repente, trazer algum exemplo seu, Camila, nesse momento, acho que é bem relevante, né? Porque é. às vezes é isso, a gente está num lugar, a gente acha que não existe para além daquilo mais, né? Então, assim, essa é uma grande realidade, né? Por isso que eu comecei falando que eu tenho a dor, mas eu não sou a dor. Uhum, Demorou muito, tá? Para mim entender isso. Já falei aqui que eu não vivo sem crise, né? Eu passo muitas crises. Esse final de semana eu tive uma crise terrível, muito cruel. Graças a Deus eu tenho empatia no meu trabalho, coisa que muitas pessoas não vivem isso, né? uhum, Eu tenho isso se torna uma coisa muito importante, a rede de apoio, né? Por isso que a Flávia falou, escolha seu grupo, né? Isso é muito importante. Se você está onde as pessoas não te acolhem, não fica. uhum, Sai, procura outro, procura um grupo de WhatsApp ali onde as pessoas vão estar te entendendo. Dá sua fala num comentário lá no Instagram, fala, desabafa. Mas eu posso dizer uma coisa: hoje eu não consigo viver sem a terapia, porque foi o que me resgatou. Eu vivi uma depressão. Com todas essas coisas, eu vivi uma depressão muito grave. Muito. Ainda você toma remédio? Gente, é crônico, é altos e baixos, né?
A gente Uhum. sabe que não é uma coisa que a gente não vai viver, mas a gente ajuda muito. Por que que eu tô aqui hoje? Por que que eu convidei a Flávia? Porque eu sei dos pilares que os nossos médicos falam entre exercício físico, entre a medicação, né, entre fisioterapia. Eu falo que primeiro cuidar da nossa mente, para a gente ter força para fazer o resto. Porque se você desanimar de você, eu desisti, desisto, eu não aguento mais, nada vai fazer sentido. Uhum. Então, gente, é importante tratar da saúde mental. Eu não tenho condições, eu vi gente que colocou ali, falando assim, eu tinha um tratamento em algum lugar, e acabou. Então, a Flávia falou que ela vai me colocar à disposição alguns lugares que atendem. E Procura, gente, se esforça. Muitas faculdades fazem esse atendimento, né, Flávia? todas as faculdades todas as universidades, faculdades que têm o curso de psicologia, pessoal, eles necessariamente vão ter o serviço, né, para a comunidade. Então, esse serviço das universidades, das faculdades de psicologia, em qualquer lugar, vai ser gratuito. Ok, tem uma fila, né? Normalmente tem uma fila, você precisa ter a disponibilidade de não faltar, né? Porque isso é um compromisso que você assume, né? Ou se for faltar, avisar com antecedência. Tem uma série de regras para dar Aham, fluxo, né? Mas se isso para você está muito distante e você não pode se locomover, por exemplo, né? Tem os atendimentos online, que são nesse sistema que eu estava explicando, né? Que eles são no valor social, mas em conta, né? Bem dentro da possibilidade de cada pessoa mesmo, a possibilidade financeira. Você vai dialogar isso com um profissional, normalmente é assim que funciona, né? Mas é possível, né? Tá à disposição, não é tão longe como talvez a gente imagina que seja. Mas o profissional, né, não é legal. Aí eu vou contar aqui uma coisa importante para vocês sobre terapia, né? Terapia, ela só vai funcionar, né? A gente fala muito de eficácia, a gente lê esses aham, livros, assim, né? Tão bonitos. E eles só vão funcionar, a eficácia da terapia, né? Só vai acontecer. Hoje a gente já tem estudos dentro dos critérios da ciência, que já eram estudados e falados por outros autores há muito tempo atrás, mas agora a gente está tendo essa confirmação de que ela só vai funcionar se a relação terapêutica for boa, tá? O que isso quer dizer? Se você não foi bem com aquele psicólogo, procura outro. Você precisa se sentir à vontade na terapia. Não vai exato. como você avançar na sua terapia se você tiver o tempo todo segurando as informações, com medo do julgamento, desconfiando daquela pessoa o tempo todo. Isso acontece, tá? Isso é processo de terapia também. Mas se você tá Aham, é muito, sabe, que não, como diz, né, o povo por aí, o santo não bateu, não tá dando certo, não insista, procura outro profissional, porque o acolhimento, a relação do terapeuta com o paciente, com o cliente, é o que vai fazer toda a diferença. Então, se não tiver isso, pode ter as melhores técnicas do mundo. Não vai funcionar, porque você não vai entrar no processo terapêutico. Você vai ficar lá, né, debatendo, se debatendo. Então, isso é uma dica muito importante. fantástica, Flávia, sabe por quê? Porque eu vou estender para as outras também, para as outras áreas. Se você está num médico que ele não acredita no que você está sentindo, né? Que você foi lá, você saiu pior, como eu vejo nos comentários, né, que as pessoas deixam no Instagram, você procura outro, porque nós temos profissionais maravilhosos. Nós temos aí hoje, gente, eu falo que o que a pandemia trouxe de bom, né? De tudo de ruim que teve, mas teve algo muito importante que é a telemedicina, entendeu? Tem a telemedicina. Então, assim,
As pessoas que têm acesso, têm condições de chegar à telemedicina, procure um médico que tem empatia. Ah, eu estou pelo SUS, não deu certo, tenta outro médico. Mas não deixe de buscar, porque a E, dor, ela é invisível, mas ela é real. Ela é real, tá? exatamente. Então, assim, a dor ninguém vê. Eu até anotei isso que botaram. A dor que ninguém vê pode ser a batalha mais difícil. Lógico, o invisível é difícil. O invisível é julgado, o invisível é questionado, né? Você falar de uma coisa orgânica, de uma deficiência orgânica, é muito fácil. Mas você falar de algo que a pessoa, que você não está vendo, né, é muito complicado. Muitas E aí, vezes olha para a gente, mas tão nova, tão cheia de dor, né? Meu exatamente. Deus! Quanto De mais. novo? Isso não passa, não? Ah, toma o chá tal, procura tal. Não, você não está orando direito. Tem gente que, né? Tem outros que falam assim: ah, mas olha, faz um chá de tal coisa, usa outra coisa. Então, assim, cada um quer dar uma receita, mas nós sabemos que não é fácil. Isso. E aí tem uma coisa que é aprender a lidar e filtrar esse tanto de coisa que se escuta, né? Que se ouve o tempo inteiro, né? Aprender a lidar com isso, aprender às vezes não é a esconder, mas é de repente falar o estritamente necessário e ficar em paz com isso, né? Porque o que acontece, né, Camila? Assim, é um tema muito delicado que eu vou dizer agora, né? Mas às vezes o adoecimento, ele nos deixa num lugar que ao Aham, longo do tempo pode ficar muito confortável no desconforto, né? Da gente não conseguir, não querer mudar. E aí, isso é perigoso, né? Porque é, se já tem uma doença invisível, você já tem dor que ninguém vê, você já não consegue, né, fazer com que os seus do entorno entendam o que você está sentindo. Se você se coloca nesse lugar de só ser vista na dor e pela doença, aí a gente tem um prato cheio para a vida ficar pesada, para a vida ficar exato, mais deprimida, mais ansiosa, mais problema de sono, mais, enfim, tudo do que a gente não quer, né? exato. Vou ficar livre de tudo isso se eu fizer terapia? Não sei, depende, né? Vai depender de uma porção de coisas. Pode ser que você fique muito bem durante muito tempo e isso volte em algum momento. Pode ser que você aprenda apenas a manejar essas situações. Exatamente, Flávia. Eu sou uma pessoa manejo. Eu Hum, aprendi dentro da terapia a encarar a minha situação. Tirou hum, sua dor, Camila? Não, gente. Eu tô lá na terapia, eu tô falando com a minha psicóloga e tô cheia de dor. Tem vezes que eu falo assim: você se importa um pouquinho se eu deitar? Né? Você se importa se eu deitar um pouquinho? Porque eu não tô aguentando. E a gente, eu sinceramente, eu deito, porque eu faço online, né? E eu deito, eu me acolho ali. E ali mesmo, mas eu aprendi, é isso aí, essa palavra, Flávia, é o manejo. É eu entender que eu preciso continuar, que eu preciso, a minha vida vai continuar, eu tenho os meus compromissos, né? Eu preciso, mesmo no momento de dor, eu preciso. Algumas técnicas eu aprendi. uhum, Algumas fugas eu aprendi, uhum, porque paralelo à dor, né, veio a depressão, veio crise de ansiedade, muitas vezes o coração dispara, né, porque... E hoje, a terapia me ensinou a lidar com isso. Quando está vindo, eu já sei como é que eu faço para me resgatar. uhum. Isso é o manejo. E Muito bom, Flávia. às vezes a gente fica, assim, tem palavrinhas, né, que eu gosto de usar para explicar. A gente fala muito de controlar. Ah, eu tenho que controlar isso, eu tenho que controlar aquilo. E, na verdade, o que a gente precisa aprender, o que seria bom a gente aprender, é a regular. Pensa no rádio, né?
não tá mais tão na moda, né? Mas vamos lá, tem o celular aqui, tem a regulação do volume para cima e para baixo, né? É um pouco isso que a gente também pode aprender na terapia, a regular para cima, regular para baixo, se eu preciso, né, ir para cima, se eu preciso agora recolhe, né, um pouco mais. Então, regular é muito melhor do que a gente tentar controlar, porque controlar, sei lá, fica parecendo, né, aquele animal selvagem que está preso na Sim, galinha. Vai dar errado, né? Se a gente tentar só controlar, uma hora que soltar, cai tudo, né? A panela de pressão explode, né? Então, a gente vai aprendendo na terapia a regular essas emoções, a regular a irritabilidade, a regular como que eu posso desfocar, às vezes, da dor, colocar outras possibilidades dentro da minha vida, resgatar um pouquinho dessa saudade toda que a gente tem da gente. O que que a gente pode resgatar que a gente gosta ainda de fazer, que dá para a gente fazer, pequenininho? Às vezes é pequenininho, mas é muito importante, vai fazer a muita diferença. respiração, né? A respiração, por isso que assim, nem é só a terapia, né? Às vezes um yoga, as pessoas que gostam, né? Alguma pessoa também que gosta de trabalhos mais de grupo, né? Que está inserida em grupos, terapia de grupo também funciona, né? Pode ser uma possibilidade. Voltar para o corpo, mas um corpo que não é só a dor, que não é Exato. a limitação. É um corpo que também pode te dar prazer, ainda pode ser fonte de algo gostoso, de algo bom, né? Mesmo que não seja naquela perspectiva de antes, porque a gente fica presa no passado. E aí que é o problema, né? Flávia, teve uma pessoa aqui que ela disse assim: eu aprendi a dizer não. Uhum. Não é Eu vivi. dar. E olha, quando ela falou isso, tocou aqui, ó. Quem falou aí, por favor, se manifeste. Fala, foi eu, que eu perdi, passou muito rápido aqui para mim. Mas o dizer não, né, Flávia? Porque muitas vezes a gente traz muito pra gente. Exatamente. Muito, muito. É interessante porque assim, eu não tô vendo mais, não tá passando para mim as pessoas o que elas estão escrevendo, tá paralisado aqui para mim, não tá mexendo. Mas tem um dado que é 80%, né, da, que as mulheres, né, conformam aí, dentre os 100% de pessoas com doença autoimune, 80% são mulheres, né? E aí existem alguns estudos sendo iniciados de por que isso, né? Então, algumas questões relacionadas a hormônios, né? Uhum, Estão presentes, né, também nos homens, mas mais na gente, essa predominância. Mas outros estudos também falando da influência da cultura, né, da questão da violência, da questão, né, do estresse crônico por essa via de aguentar. Então, a gente aguenta culturalmente mais, né? Aguenta, engole o sapo, engole a lagoa toda, né? exato. Então, essas situações a longo prazo também são estresse crônico e também pioram situações biológicas, né? Questões do corpo. E aí, aprender a dizer não é muito importante para a gente dando limite. Ah, sopa, peraí, até aqui, né? Não me invade, não Exato. ritmo, eu vou precisar ir no meu ritmo e tá tudo bem, né? O meu ritmo é fino, ele é válido também. Ele não é ruim porque é devagar, né? Aham. Do que o seu. É aprender a acolher isso também, né? Então, tá percebendo? Toda hora eu tô falando acolhimento, aceitação. Sem essas coisas, gente, não tem como a gente melhorar a saúde mental, né? É difícil, com ajuda é um pouco mais fácil, né? Com Seja na ajuda. seja nos outros espaços grupais. Tem gente que vai se fortalecer fazendo trabalho voluntário quando consegue, tem gente que vai se fortalecer voltando a praticar alguma coisa que gostava e que ainda pode fazer. Enfim, tem várias possibilidades, mas aqui a gente está falando hoje da terapia e eu vou, né? Não tem como falar que não funciona.
porque sou profissional há 20 e poucos anos e confio no trabalho que a gente pode desenvolver junto na terapia. É. Eu sou paciente há 5 anos e falo que o quanto me faz bem. Eu fico assim preocupada na semana que não vai ter. Alguém falou, Flávia, assim, como é difícil, né, para pagar a atividade física. E assim, a gente sabe, por isso que a gente lutou aí pela questão de uma lei federal, para a gente ter um pouco mais de acesso a isso. Mas a gente volta a falar para as pessoas que entraram agora, né, que muitas vezes uma terapia a gente consegue, né, em alguma faculdade, universidade, né, que você falou que vai deixar alguns locais, eu vou estar passando depois no próprio Instagram. Não consigo, como que eu vou gastar com atividade física? Gente, não para. Pelo menos uma volta no quarteirão da sua casa. Mas tem dia que não dá. Eu sei. Tem dia que não dá. Eu passei quinta, sexta e sábado, inércia total, porque eu não aguentava. E depois passou. Então, assim, é o manejo, né? É o manejo. E outra coisa, gente, se permita chorar. Tu falei errado, Flávia? Não, né? Com raiva, né? Às vezes a gente fica com raiva, né? E fica ali achando que tá errado sentir raiva. Raiva do que aconteceu, raiva do que tá acontecendo. A raiva ela é um sentimento, é uma coisa que a gente só sente, né? Não é errado sentir raiva. O que que a gente faz com ela, né? Às vezes a gente precisa expressar de uma forma mais tranquila, porque, né, a gente está em relação com alguém, mas às vezes a gente precisa pelo menos reconhecer o que que a gente está sentindo, né? Se reconhecer Exato. o que está sentindo é muito importante. Então, assim, Camila, eu não estou vendo aqui o que o pessoal está escrevendo, mas eu Se queria. você mexer o seu dedo aí, você não consegue, não, Flávia? Já tentei mexer, mas não consegui. Aí, se você puder abrir um pouquinho para. Aí você vai me É. falando, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta. Pessoal, vocês podem, agora está aberto para as perguntas, aí vocês podem estar perguntando, né? Tem aqui a Lucy fala, eu sofro muito com dores, mas ainda não tenho um diagnóstico, mas já faço uso de pregabalina, então é interessante você procurar, Lucy, para ver um diagnóstico. Hoje mesmo eu estava conversando, um dia eu já fui uma potência, fazia faxina por 2 faxinas por dia, hoje não consigo nem dar conta da minha casa. É verdade, isso é real, né? E isso aí que a terapia vai fazer a gente entender, que a gente não precisa dar conta de tudo. Infelizmente, muitas vezes é o nosso trabalho. E aí a gente correr atrás, lutar para dizer também que a gente não dá conta lá, Uhum. né? Eu E também não dou conta. munindo de ferramentas, tanto de autoconhecimento, tanto de olhar para as nossas sombras também, o que que a gente está emperrando no nosso processo, quanto de lutar para conseguir melhorias. Então, a gente não falou aqui do Sistema Único, mas no SUS também existem alguns grupos específicos que têm grupos, né? Mas aí é isso, é grupo terapêutico. Às vezes a gente fica com um pouco de preconceito, mas quando a gente vai e participa, a gente pode perceber o quanto que aquilo é potente na nossa vida, o quanto que ajuda, a gente fica mais, né, dá umas risadas, ouve outras histórias, Exato, né? Porque o que acontece? A gente se compara com quem não tem nenhum problema. Aí é óbvio que vai ser, né? A balança vai pender para baixo. Mas quanta coisa a gente já fez, né? Essa pessoa acabou de falar, eu era isso, fazia aquilo, dava pirueta, né? E agora eu não consigo fazer o básico. Mas é isso. Quanto menos a gente faz, a gente vai se culpabilizando mais. E isso também enfraquece a gente, né? Tem dia que a gente vai conseguir fazer algumas coisas sim, né? Tem outros dias que a gente não vai conseguir fazer nada. Mas se a gente não se aceitar, não tem avanço, né? A gente vai ficar parado no mesmo lugar. exato. O pior de tudo é ouvir que é frescura. Isso cria uma raiz de amargura e raiva. A Uhum. Andrea falou isso. Pois, Exatamente. André, eu sei que a escuta, né, fere os nossos ouvidos, fere, né, o sentimento.
porque é verdadeiro, né? Apesar das pessoas não estarem vendo. E é por isso que é tão importante a gente se cercar de profissionais, de pessoas, minimamente, que possam olhar para a gente e falar: eu te vejo, né? Eu acredito em você. Eu sei que é verdade o que você está falando. Então, não Tem a ficar. Eliana, pode falar, Flávia. Não era isso, não ficar só. É, a Eliana falou assim: eu vivo oscilando o humor, dias muito ruins, outros mais a menos, sempre tendendo à depressão, mas exercitando a fé e não me entrego. Tenho um filho muito agitado de 10 anos, estou numa fase de estresse. Uhum. Ah, ela fala de uma coisa que eu acho que vale a pena a gente só, né, não deixar de falar, que é a Sim, espiritualidade, a fé, né? A fé, a espiritualidade, né? Que algumas pessoas têm as suas próprias religiões, frequentam, né? Isso pode ser muito importante no processo de aceitação, no processo de atravessar o luto, né? De resiliência, às vezes, que também é necessária para, né, lidar com o adoecimento crônico. Cada um existem tem o estudos, né, jeito. Flávia, sobre isso. Já existe estudos sobre isso, né? Dependente da sua fé qual seja, mas a fé ser importante. Isso não é uma coisa nossa, é uma coisa que tem já comprovada. Isso. E aí, não sei se tem alguma outra pergunta. Tem, peraí. Desânimo, cansaço, né? Muita gente falando sobre isso. Outra coisa que as pessoas têm falado, né, é o desafio das perícias médicas, Uhum. né, fazer com que as pessoas reconheçam o nosso problema. A perícia, ela tanto pode ser um lugar, né, de muita injustiça, né, em que a gente se sente dessa forma, quanto pode ser um espaço de alcançar direitos, né? Uhum. É claro que nem sempre a gente tem sucesso, nem sempre a gente tem êxito, né? Mas também é necessário, muitas vezes, né? Você comentou aí, falou no começo da live, né, sobre Sim, alguém tinha comentado de uma perícia amanhã, alguma coisa assim. foi. Olha, e também, ó, é uma forma Quer da gente. participar? A Roseli perguntou assim, Flávia, isso Fala, faz parte também, ajuda muito, né? O ajuda. animal de estimação, eu até fiz um post sobre isso, falando, né? Como ajuda. Uhum. Eu posso dizer isso que me ajudou muito, né? A fibromialgia psicológica? Então, gente, por Não. anos, né? Isso foi uma fala, né? Uma sentença. Só que a gente já sabe hoje em dia que não, né? Ela não é psicológica, ela não é um fator psicológico, ela não é causada por alguma coisa psicológica apenas, né? Tem todo um sistema biológico junto que o que acontece? A gente tem que lembrar que a ciência ela é um processo. Então, às vezes, hoje a gente não sabe algumas respostas, mas amanhã a gente já pode ter outras. Então, até o momento, se sabe ainda pouco sobre a fibromialgia, mas já se sabe um pouco mais do que há 5, 10 anos atrás, e que não é uma questão psicológica, né? Não, Existem não é. muitas questões psicológicas que influenciam a fibromialgia no sentido, né, da pior, isso que eu tô falando aqui, que Uhum, também, se a gente está o tempo todo, né, muito estressado, num nível de dor muito grande, se você não consegue focar em outra coisa, se você não consegue dar movimento para a sua vida, a fibromialgia ela vai, né, piorando. Você vai se sentindo. A percepção da dor é uma coisa muito subjetiva, mas ela é real, ela não é uma invenção, né? é Então, verdade. ela não é psicológica, né? Outra colega colocou aqui que dói, escuta muito, né, dentro de casa, dor de novo. Agora, pronto, tudo dói, e isso é difícil, né? A gente não ter dentro de casa o apoio. Isso existe muito, né, Flávia? A gente estava falando, né, no começo da live, a gente precisa aprender,
a colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. A gente tem processos psicológicos que a gente não se dá conta e também não tem aqui a pretensão de explicar isso para vocês, né? Porque é isso, tem coisas que a gente precisa passar para a gente entender melhor. Mas a dependência emocional, né, ela é um problema. Muitas vezes a gente não enxerga isso quando a gente está dentro. Então, a partir do momento que você começa a entrar no processo terapêutico, aqueles nãos que a colega falou ali, eles começam a aparecer, a gente começa a tratar as pessoas de uma outra forma e ser vista também de outra maneira. Isso é muito importante. Então, esperar que os outros entendam completamente, sendo que eles não conseguem nem ver, nem sentir o que a gente está sentindo, às vezes até é uma coisa que está fora da nossa possibilidade. Só que a gente quer muito que os outros entendam. Só que, de novo, quem pode me entender? Quem pode me acolher? Será que todo mundo vai poder? Não, não vai ser todo mundo. E muitas vezes não vai ser a família, né? E a gente precisa lidar com isso, E aprender. trabalhar isso, né? Isso. Teve uma colega aqui que colocou que sou professora, não consigo mais dar aula. Sofro muito com a inclusão do grupo. Olha, eu posso falar isso porque além de ser advogada, eu também sou da educação. E uma coisa que eu posso falar para qualquer pessoa em qualquer trabalho, fale, fale sobre o que você sente. Há muitas vezes a gente fala assim, ah, cansei, não vou dar mais explicação do que eu estou sentindo, não. Mas eu falo que a informação, ela liberta. Uhum, Sabe, quando você fala o que você está vivendo, olha, muita gente nunca ouviu falar em fibromialgia. E quando você está ali reclamando de dor hoje, amanhã, você vai mostrar para a pessoa que o que você está vivendo não é fácil. Independente se você está arrumado, desarrumado, e você vai estar falando. E você vai estar mostrando, né? Porque só existe uma forma, gente, das pessoas começarem a nos enxergar, é ter conhecimento. E eu falo que depois que a lei foi aprovada e começou a ser divulgada em Instagram, jornais, né, programas de televisão, as pessoas começaram a querer ouvir um pouco mais. Olha, que aquela colega que eu tenho lá no trabalho, ela tem isso. Ah, então não é frescura, não, hein? Não é fingimento, não. Então, assim, eu falo que eu chego mesmo falando, gente, hoje eu não tô bem, tô com muita dor, tá difícil. Nossa, nem parece. Aí eu até brinco, por fora bela viola, por dentro tá um pão bolorento. Aí todo mundo fala, ai meu Deus, porque é o que eu tô sentindo. E ó, sinceramente, a gente tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar isso e se inserir. Porque senão, se a gente esperar a inclusão dos outros, vai ter não. A é. gente. Tá, às vezes, né, quando a gente espera muito pela validação do outro, a gente vai se esquecendo no processo. Eu já repeti isso aqui algumas vezes, vou falar de novo, né? Se o outro não consegue te entender, é um problema do outro. Até um certo ponto é um problema do outro. Claro que tem impactos, né? Questões financeiras, questões da ordem mais prática, às vezes assim, certas palavras mais rudes, né? Eu entendo que isso exista e eu não estou retirando isso da cena, mas Uhum. esperar internamente sempre essa validação, a gente vai ficar em sofrimento e só vai aumentar. Então a gente, né, aprendendo a lidar, quando a gente fala assim, muito trabalhar na terapia, nossa, que imagem, né? Trabalhar, como é que trabalha na terapia tal coisa? É isso, processo, né? Você poder se sentir à vontade com o profissional, você conseguir confiar naquela pessoa, trazer as questões que são pertinentes para a cena da terapia, e isso aos poucos ir caindo as fichas, né? A gente brinca assim, a gente já é velha, né? Fica brincando com essa metáfora antiga do orelhão, né? Que caía a ficha para dar a linha. Enfim, mas os insights, né, aquelas ideias que não são só da mente, que elas
encaixam mente, corpo, a gente consegue integrar a ideia que a Camila falou aquele dia na live. Agora eu tô entendendo o que que é isso, né? Exatamente. Cabeça encaixa tudinho, assim, né? Tem coisas que acontecem com a gente em processo de terapia que é muito interessante, né? Que você fala, 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 às vezes não faz tanto sentido, mas um belo dia aquilo, né, encaixa. Flui, flui, flui. E olha, gente, não desistir, tá? Porque o processo tinha dia que eu falava, ah, não, acho que hoje eu não tenho nada para falar. Era o É, dia que eu mais falava e queria ultrapassar quase o horário da terapia, então, né? isso, né? Às vezes a gente fala assim, ah, terapia é autoconhecimento. Também pode ser um lugar de autoconhecimento. A gente tem outras ferramentas de autoconhecimento por aí. Mas um lugar para a gente olhar para as nossas vulnerabilidades, olhar para as nossas dificuldades, para as nossas teimosias, para os nossos lugares difíceis, as nossas sombras, a terapia é um excelente lugar, né? Para os Porque nossos é enfrentamentos, né, Flávia? Porque a gente que tem doença invisível, a gente tem enfrentamento o tempo todo, né? isso. E às vezes vai ter um enfrentamento na própria terapia, no sentido de se colocar Também, também também existe. fodida, porque também não é para ser um lugar onde só vai ter acolhimento, vai ter, Não, mas às vezes não. um Vai ter um sacode, desafio também, vai te desafiar. É, olha, né? Isso. Então, eu faço exato. um convite a vocês que estão aqui ouvindo até agora a gente falar, é que fazer esse esforço, fazer esse movimento de vida é muito corajoso, né? É uma escolha de continuar tentando, de continuar vendo graça nas pequenas coisas da vida, que não precisa ser igual ao de todo mundo, mas que é seu, é autêntico, é genuíno. Flávia, eu posso dar um exemplo aqui prático. Eu tinha, assim, uma coisa comigo que eu achava que tudo tinha que estar, assim, sobre a minha. Eu queria estar ajudando todo mundo, e principalmente em relação a filhos, né? Eu queria estar ali olhando e tal. E quando na terapia eu fui assim, opa, agora eles estão na idade da vida deles, né? Ficaram adultos, ficaram de maior, então as escolhas são deles. Naquele momento eu fiquei para assimilar aquilo ali, porque a carga não é mais sua, entendeu? São as escolhas deles. E fluiu. Se E você não, depois eu fui entender o quanto aquilo me aliviou. sim, se Quanto você aliviou. continuar sendo sua carga, né? Porque mesmo que não seja, vai continuar sendo na sua concepção das coisas. Então, Exato. não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Tem uma colocação aqui. Infelizmente, me negaram uma consulta no reumatologista, fiquei aguardando 2 anos pelo SUS e me enviaram uma resposta dizendo que não preciso de consulta. Você pode fazer, gente, do seu problema sua luta. E às vezes você vai se encontrar aí. Porque eu fiz isso, né? E foi onde eu me encontrei. Não conseguiu sua consulta? Não se dê por satisfeita, não. Procura o Ministério Público. Vai lá, mostra sua necessidade, porque ele vai lá cobrar isso, né, para a sua consulta. Então, assim, a gente tem que começar a ampliar os nossos horizontes, porque muitas vezes a gente se acomoda só na nossa dor e não parte um pouco para a luta. Lutar, sua arma às vezes está na sua mão, é seu celular, é um comentário, é você ir lá e cobrar. Não, eu estou precisando. Olha só, procura alguém no seu meio e vai lá e cobra. É uma maneira de você falar também. Porque quando você recebe o não, você internalizou esse não e sofreu com esse não. E agora você tem que procurar o porquê do não. Uhum, E isso ajuda muito. Isso são os desafios que você vai aprendendo. isso.
E assim, né, a gente não tá aqui, pessoal, numa conversa, né, de saúde mental, estilo poliana, a vida é sempre linda, tudo é sempre positivo. Não, a gente sabe dos desafios, da concretude, das dificuldades de acesso. Isso acontece mesmo, é muito difícil mesmo, mas se a gente parar aí, é que é o problema, né? Que a Camila está falando. Ela também está trazendo o exemplo dela não ter ficado no não, dela ter, né, ido para frente, de ter E continuo buscando. se, né, organizado de alguma maneira, enfim, não desistir de si, né, de si mesmo. Então, Exato. É, Flávia, eu tenho aqui uma frase que eu acho que resume bem o que a gente está falando, né? Duas, na verdade. Buscar ajuda é coragem e não fraqueza. uhum, exatamente. Cuidar da mente é cuidar da vida. Isso, eu vou Então, eu acrescentar acho, cuidar da saúde mental em geral, né, em geral, da mente, é cuidar da vida. E aí eu queria só terminar com uma pequena historinha, se me permite, tinha, sim, né, só para vocês refletirem essa historinha, que é muito boba. Mas é uma reflexão que fica para todas nós, né? Vamos lá, tinha uma sementinha que caiu numa terra. Ela caiu ali, ela foi levada, caiu, e a terra tapou, né? A semente, ela se sentiu abafada num lugar úmido, sufocada, né? Escuro, amedrontador. Tudo isso essa semente sentia. E ela ficou muito tempo ali angustiada, muito tempo angustiada. Só imóvel, com medo, sem entender. Mas ela percebeu que nada estava acontecendo, ela continuava só incomodada. E aí teve um dia que ela resolveu soltar um pouquinho esse medo, né, esse controle. E aí a casquinha dela rompeu. E aí no que a casquinha rompeu, um brotinho começou a sair e foi empurrando, empurrando em direção à luz, né? E aí o brotinho saiu da terra e ele pôde virar uma plantinha, pôde virar uma planta, né? A terra continua ali em cima dela, a chuva, a seca, o vento, continuaram tudo a mesma coisa, mas ela não estava mais a mesma. Ela tinha se transformado. Então, eu fico, né, por hoje aqui com essa historinha para vocês refletirem aí, né, a partir do que a gente conversou aqui hoje. E muito grata pela oportunidade. muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, pessoal, que nos acompanhou nesse momento. Gratidão por essa companhia, né? Por saber que a gente não está sozinha, vocês não estão sozinhas. Eu vivo com dores crônicas. Flávia botou o caso dela, hoje em remissão, mas viveu, né, uma etapa de doença autoimune difícil também. E que foi importante, é difícil. Então, assim, muito bom estar com vocês, falar sobre isso, né? E espero que vocês tenham tirado um proveito do que a gente falou, porque realmente a gente trouxe com muito carinho para vocês esse momento. Eu vou deixar, então, Mila, as informações que eu mencionei aqui hoje, né? De repente, você Uhum. coloca em algum lugar no seu perfil. Eu vou colocar, eu vou fazer um post sobre isso que você vai me passar, tá, pessoal? Sobre esse acesso a esses lugares que a gente pode conseguir a terapia, Perfeito. Então, tá? boa noite. Flávia, gratidão, boa noite, gratidão, pessoal. Muito bom mesmo a participação de vocês. Gratidão a todos que estão aqui.
Um grande abraço e boa noite para todo mundo. Bom descanso, tá bom? Boa Tchau, noite. pessoal.